Esta revisão orçamental prevê um reforço de 39,8 milhões de euros, passando o orçamento de 293,9 para 333,7 milhões de euros, ou seja, mais 13,5%. Pese embora a inscrição do saldo de gerência de 2018 ascenda a 85,7 milhões de euros, o orçamento da receita apenas aumenta em 39,8 milhões de euros. Verifica-se desta forma que apenas 46% do saldo de gerência é utilizado no reforço do orçamento, tendo os restantes 54% contribuído para a revisão da receita em baixa. Em termos globais, o orçamento da receita corrente aumenta 530,4 mil euros, 0,3%, e o orçamento das receitas de capital 39,2 milhões de euros, mais 36%. No âmbito do orçamento da despesa, as despesas correntes registram um acréscimo de 32,3 milhões de euros, mais 18,5%, e as despesas de capital sobem 7,5 milhões de euros, mais 6,3%. Mesmo considerando a dupla cabimentação que o Sr. Presidente aqui referiu, quanto aos contratos que não foram ainda avisados para a Ágora, nós verificamos que, por exemplo, relativamente ao orçamento de 2017 passa de 140 milhões de euros para 190. Portanto, estamos a falar de um aumento em despesa corrente de 50 milhões de euros. São mais 35%. A nossa posição pode ser discutida e pode eventualmente merecer crítica quanto às opções de investimento, porque entendemos que eventualmente a habitação, a mobilidade, ou até a segurança, ou as infraestruturas desportivas mereçam, e a via pública mereçam maiores níveis de investimento. Isso é relativamente reversível. O que não é reversível são estas despesas estruturais, despesas que se mantêm para o futuro e que tornam, de alguma forma, digamos, irreversível qualquer anunciada gestão, tornam difícil qualquer mudança do rumo político, em qualquer mudança da orientação na gestão camarária que no futuro venha a verificar. Só que, no caso da posição que o PSD toma, principalmente face a algumas decisões que tem tomado a nível nacional e as experiências que teve aqui na Câmara, enquanto governou a Câmara durante 12 anos, parece-me que o zigue-zague vai acabar, de facto, mal. E acaba mal porque o senhor falou na rigidez da despesa por causa dos funcionários públicos. Já explicou isso ao líder do seu partido acerca daquela coisa dos professores? O Portugal dos pequenitos não é aqui, Sr. Vereador, não é. O Portugal triste dos pequenitos não é aqui. Nós não queremos o Portugal dos pequenitos. Nós queremos que a cidade possa crescer. Naturalmente, quando a cidade cresce, há mais receita. Naturalmente, para ter essa receita e para manter o nível de vida, a qualidade de vida, é preciso ter mais despesa. E quanto àquilo que é a redistribuição não se faz como os senhores querem, com o IRS, não. Porque isso não é redistribuição nenhuma. Isso é o contrário da redistribuição. A redistribuição faz-se, sabe como? Por exemplo, nos transportes, no investimento que está a ser feito no PARTE. Isso sim é redistribuição. É redistribuição para quem trabalha, é redistribuição para quem estuda, é redistribuição para aqueles que se viam na contingência de muitas vezes não poderem fazer deslocações. É redistribuição para os velhos que podem agora sair de casa, que estão reformados e podem ir de autocarro e dar um passeio. E antes não podiam. Essa é a redistribuição que nós queremos. Bem sei que não é que os senhores querem. Bem sei que não é. É nossa. E aqui, esta é a nossa escolha. E proximamente, daqui a 2 anos e meio, ou 2 anos e alguns meses, haverá eleições. E nessa altura, os senhores terão a possibilidade, com a vossa atual liderança ou outra, de vir aqui dizer que queremos voltar exatamente às políticas de 2013, ou 2004, ou 2005, ou 2006. E aí os portuenses vão de escolher. Agora, por favor, tente por uma vez, no meio disto tudo, não fazer zigue-zagues. Eu lembro-me que a bandeira do seu partido, de que eu gosto muito, tinha 3 setas, mas eram todas na mesma direção. E agora, aquilo que eu ouço cada vez que os senhores vêm cá dar-me lições, é o zigue-zague. Não compreendo. Aliás, este zigue-zague é a forma que os senhores têm hoje de ver a Câmara do Porto. Porquê? Porque sabe, o senhor consegue dizer sempre que as contas são boas demais e más demais.
consegue esta coisa extraordinária. Diz, as contas são muito boas e as contas são muito más. Isso é, assim, uma coisa um pouco estranha, principalmente quando depois fala de impostos. De facto, a Câmara hoje arrecada mais impostos. É verdade. E arrecada mais impostos porquê? Porque há muito mais atividade. E, naturalmente, esse mérito não é o mérito do Presidente da Câmara, nem é destes senhores, nem é dos senhores. É de toda a cidade. Há um conjunto de circunstâncias em que houve a situação do país mudou. Olha, mudou porque o governo é diferente e mudou porque a governação da Câmara já agora também é diferente. E mudou porque a economia é diferente. E mudou porque as pessoas acreditaram que, apesar de tudo, se pode fazer diferente. Agora, a verdade é que nós, no IMI, quando cá chegamos, o IMI era 0,4. Bem sei que antes de ir embora disseram os futuros que venham vai ser 0,36. E depois baixamos para 0,36. E depois baixamos para 0,324. E agora baixamos para menos que 0,3 para os residentes na cidade com habitação própria. Aí dirá, mas mesmo assim isso tudo junto é mais do que era antes. Olha, ainda bem. O que é que quer que eu lhe diga? Quer que eu lhe diga que é mau? Eu acho que é bem. Eu acho que é bem. Não. Mas eu não posso baixar segundo o senhor diz, porque sou um despesista. Ou seja, o senhor diz isto, mas diz depois ele é um despesista. E, portanto, como é um despesista, não pode ser. Ou seja, o senhor acha, porque esse foi o problema da gestão anterior, e agora deixe-me que lhe diga, por uma vez, foi não perceber que à medida que a cidade ia crescendo, era preciso também que tivesse uma maior capacidade de envolvimento daquilo que é o serviço público, os serviços públicos, os serviços da Câmara. E foi por isso que nós criamos a taxa municipal de turismo. Exatamente porque percebemos que a cidade hoje, tendo mais atividade, tem mais consumo. A cidade é mais consumida e necessita de resposta. E o senhor ainda fala de segurança? O senhor tem ideia do que é que foi o investimento que a Câmara Municipal do Porto fez em polícias, em polícia municipal com as novas competências? Aquilo que a Câmara Municipal do Porto fez em termos dos bombeiros, em termos da proteção civil, em termos do reequipamento com meios humanos e materiais? A primeira proposta deste reforço orçamental era a de que a Câmara, já a partir de setembro, pudesse levar a cabo o alargamento do passe dos transportes públicos até aos estudantes até aos 18 anos no Porto. A segunda proposta que apresentamos e que também não vemos refletida nesta revisão orçamental tem a ver com a implementação da tarifa social da água. E o ponto central da nossa proposta para a revisão orçamental era que a Câmara destinasse aos seus programas de renda acessível, o programa do Monte Pedral e do Monte da Bela, um modelo de financiamento exclusivamente público. Ao contrário de outros municípios, de todos os outros municípios da área metropolitana que eu saiba, ainda não vi nenhum tomar uma posição definitiva, nós alargamos o passe gratuito dos 12 para os 15 anos. E tem razão, nós poderíamos fazê-lo orçamentalmente para os 18 e seria desejável fazê-lo. Mas só o faremos quando tivermos capacidade de resposta. Ou seja, quando tivermos recursos para corresponder ao aumento de procura que isso irá gerar. O pior sinal que nós poderíamos dar, e nós já hoje verificamos que com o PARTE há uma maior pressão junto do transporte público, só devemos avançar para os 18 anos de gratuitidade quando formos capazes de ter mais oferta. Como sabe, está em curso a municipalização da SCCP. Quando digo municipalização, não é apenas para o município do Porto, é também para os outros que querem fazer parte, os outros, pelo menos grande parte dos outros 5 municípios quererão fazer parte, e aí sim precisaremos de fazer investimento, começar por fazer investimento em meios de transporte, para depois poder então avançar para os 18 anos, que de facto é um desígnio político em que nós acompanhamos a proposta do Bloco. Relativamente à tarifa social da água, aquilo que nós fizemos, como sabe, nós temos uma tarifa essencial e temos também uma tarifa para as famílias numerosas e baixamos o preço da água 2%, apesar do aumento da matéria-prima. Não nos parece, portanto, neste momento que se justifica uma tarifa social na água. Se o Estado pretende ajudar as famílias mais carenciadas, olha, a Câmara Municipal do Porto já o faz, porque tem 13 mil casas, tem 7 vezes mais habitação social em percentagem per capita do que aquilo que existe a nível nacional e, portanto, entendemos que uma dupla subsidiação dessas famílias por parte da Câmara iria inibir a nossa capacidade de fazer outros investimentos. Quanto à questão da renda acessível, a primeira coisa que eu recordo
Sr. Deputado, este é um problema, apesar de tudo, novo. Em 2013, o Bloco não falava no assunto, nem nós falávamos no assunto. Este é um problema, reconhecerá com certeza que este é um assunto novo. Nós iremos fazer, naquele terreno abaixo do Ipanema Parque, junto à Monteira, iremos fazer lá um modelo público. E porquê? Porque nós queremos exatamente testar 3 modelos diferentes e ver depois como é que se comporta. Ou seja, vai-nos permitir fazer a comparação entre 3 modelos diferentes. Um modelo público-público, que faremos lá, naquela localização, foi anunciado pelo Sr. Vereador nesta última apresentação pública que foi feita. Será feito um modelo em que é um modelo público ou privado, como sabe, mas com um projeto nosso e com concepção nossa, como sabem, no Monte da Bela, e será feito um outro em que deixaremos que o privado possa, de alguma maneira, fazer algumas escolhas relativamente ao Monte Pedral. É da comparação desses 3 fatores que certamente nós ficaremos aí com uma maior capacidade de intervir. O Sr. Presidente já teve a oportunidade de esclarecer aqui que, objetivamente, sendo o saldo de gerência de 87 milhões de euros que são agora incorporados no orçamento, na verdade o orçamento apenas cresce cerca de 40 milhões de euros porque o orçamento estava artificialmente inflacionado com um conjunto de receitas que, objetivamente, não se vão registar e, com a incorporação do saldo, são dispensáveis. E o Sr. Presidente já falou delas, das ações do MAP, da contração de empréstimo, do capital social de Águas do Porto, distribuição de dividendos, etc, etc. Mas, olhando para este documento, e passados 5 meses do ano 2019, a revisão orçamental é aproveitada para reforçar algumas rúbricas e para retirar verbas de outras rúbricas. Eu não sei como é que vai ser a próxima formação do próximo Governo, mas gostava muito que na Lei do Orçamento de Estado, na próxima Lei do Orçamento de Estado, fosse considerada uma coisa que tinha sido prometida por este Governo e que depois não foi conseguido, julgo, por algum problema relacionado exatamente com a Assembleia da República, em que a sua força política aprovou a Lei de Orçamento, que é o englobamento do saldo de gerência em janeiro. Se nós o pudéssemos fazer, com certeza que teríamos taxas de execução muito mais elevadas. Ainda assim, se compararmos com outros municípios da nossa dimensão, desafio encontrar um município da dimensão do Porto que tenha uma taxa de execução tão alta. E isto porque, apesar de termos tido sorte na contratação pública, porque aquilo que acontece pelo país fora é que muitos contratos públicos têm ficado desertos e tem havido uma enorme litigância, fruto de decisões que foram tomadas pelo anterior Governo e relativamente às quais nós somos penalizados. Estamos a falar no fim da resolução fundamentada, que não permite, em vários casos, que a Câmara Municipal do Porto adjudique definitivamente contratos àqueles que venceram os concursos públicos e, como sabe, nós temos vários casos desses. Esta revisão orçamental reforça ligeiramente o montante dos investimentos previstos, que somam 115 milhões de euros. Caminhamos, mais uma vez, e a nosso ver, no terreno da fantasia. Até maio, ou seja, até quase meados do ano, as despesas de capital, nas quais se incluem as despesas de investimento, somavam 20 milhões de euros. Mais 28% do que no período homólogo do ano passado, é certo, mas muito aquém do que seria normal e exigível, quase a meio do ano, para se cumprir com o objetivo que este Executivo se propôs. A sua projeção para o final do ano corresponderia a um grau de execuções desta variável abaixo de 50%, porque mais uma vez se encaminha, tal como em 2018, para uma nova frustração deste objetivo que nenhuma engenharia de final do ano conseguirá eludir. Por estas razões principais, um projetado agravamento substancial da estrutura operacional municipal sem adequada justificação e a previsível frustração por mais um ano do objetivo de investimento, o Partido Socialista vê reforçadas as suas reservas em relação ao orçamento e por isso votará contra a revisão proposta. Eu, por um momento, talvez, dado o adiantado da hora, pensei que estava a ouvir outra vez o PSD, mas, pelos vistos, não é. Ainda assim, penso que já tinha respondido à maior parte das coisas, mas no caso do Sr. Deputado não me admira. Quanto à execução orçamental, já se provou que o senhor no ano passado não acertou no Totobola, pode ter a certeza que este ano também não vai acertar, quanto às suas previsões catastrofais. Mas a única coisa que eu gostaria de dizer ao Partido Socialista é que me surpreende esta posição deste senhor deputado, não sei se esta é a posição do seu Partido Socialista, independentemente dos votos, porque creio que os argumentos invocados, também eles, demonstram um zigue-zague relativamente àquilo, não só que foi a experiência do Partido Socialista numa governação no anterior Executivo,
como também relativamente às políticas públicas que têm sido anunciadas pelo Governo. Muito obrigado. Em relação à proteção e ao bem-estar animal, referir que esperamos que a nova residência para os animais abandonados da nossa cidade seja uma realidade durante o corrente ano. As condições atuais, como sabemos, são pouco dignas e quem tiver dúvidas a tal respeito, que visite as instalações. Assim, devemos lamentar o atraso na obra. De salientar, obviamente, compreendendo os imprevistos que possam ter surgido. De facto, houve um problema porque se identificaram que havia minas de água abandonadas quando se iniciou a construção, quando se começaram a fazer a construção. E isso não estava mapeado. Isso levou a algum problema e tem havido também atrasos que temos tido em várias obras e é resultante de falta de mão de obra. Olha, esta é boa notícia. Parece haver falta de mão de obra na construção civil. Se não nos recordamos, bem sei que houve muitos que saíram do país, mas quando nós falamos há uns anos atrás, lembramos qual era o cenário. E, de facto, o país vive hoje um tempo diferente. Portanto, também é pelas boas razões que algumas das coisas vão sendo atrasadas.